livro de Judas. Só tem um capítulo. Judas, o versículo 20 e 21. Judas 20 e 21, que diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Estamos vendo no livro de Judas o grandioso segredo da resistência cristã. Há estes dias atrás nós vimos que o grandioso segredo da resistência cristã é a memória, é você lembrar das coisas que o Senhor te ensinou, lembrando-vos das palavras anteriormente proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós também veremos que o segredo está na edificação da fé santíssima. Veremos ainda que está na oração no Espírito. Veremos ainda que o segredo da resistência cristã também está em você ser guardado no amor de Deus. Porém, hoje, nós vamos ver a última parte do versículo 21. Que manda que você espere na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E por que nós vamos tratar hoje justamente da última parte do versículo? É porque hoje celebra-se a Páscoa do Senhor. Foi num domingo como esse que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, depois de ter sido Ele mesmo o Cordeiro imolado de Deus. O povo de Deus precisou de um Cordeiro do qual eles criaram, do qual eles cuidaram, e um Cordeiro sem defeito, para que eles imolassem, sacrificassem, pegassem o sangue do Cordeiro e passassem nas bordas das portas, para que os filhos de Israel não fossem acometidos com a vingança do anjo da morte. E o anjo da morte, quando visse o sangue nas portas, passaria por cima. Por isso, Páscoa, passagem, o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e entrou na casa de todo egípcio, matando todo o primogênito, desde pessoas a animais. Então a Páscoa celebra-se a lembrança do que Deus fez lá no Egito. Porém, como o povo de Deus, os cristãos, eles não celebram a Páscoa como celebram os judeus que não creem em Cristo, mas celebram a Santa Ceia, esse momento lindo e solene que Jesus Cristo instituiu no lugar da Páscoa. Quando Jesus Cristo declarou que Ele seria ali o Cordeiro imolado, e que todos deveriam fazer isto como memorial da sua morte. Então, a Páscoa é um sinal do que foi feito, mas a Páscoa tem algo a mais. Quando se comemora a Páscoa cristã, que é a Eucaristia, a Santa Ceia, faz-se um sinal também de esperança. A Páscoa, meus irmãos, a Páscoa cristã é o grandioso sinal da resistência cristã para aqueles que sabem esperar. A Páscoa é um sinal de espera também. Observe que Judas também fala dessa espera, quando ele diz assim, que os cristãos deveriam esperar na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E se você observar, a esperança em Cristo é um ato de fé. Quando Judas diz aqui, esperar na misericórdia do Senhor Jesus Cristo,
A palavra grega é prosdechomai, que significa literalmente esperar ou boas-vindas. É como se dissesse o seguinte: eu espero, Senhor, aqui está comigo as boas-vindas, queremos que voltes para conosco. E hoje eu quero trazer esse aspecto de espera e relacioná-lo à Páscoa, porque na Páscoa tem esse sentido também. Porém, nós atentamos mais para o aspecto onde o Senhor Jesus Cristo ensina a Paulo de que a Santa Ceia deveria ser administrada todas as vezes que nos reuníssemos em nome de Jesus Cristo. E isto seria um sinal de sua morte, porque toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então é um ato histórico que remonta para o passado? Não, é um ato que remonta para o presente também, porque você é obrigado por Jesus, ordenado a fazê-lo todas as vezes que se reunir. Então, quando você o faz, você traz o presente também da sua relação com Cristo. Mas ela tem um aspecto ainda que precisa ser considerado. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, até que Ele venha. Quando Paulo diz que você deve fazer isso, até que Jesus Cristo venha, ele está dizendo que a Santa Ceia é um ato de esperança. É um ato de espera. E é nesse aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque foi isso que Jesus Cristo disse na última Páscoa dele com os discípulos. Quando ele instituiu a Santa Ceia. E ele diz o seguinte: desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Hoje é o último dia. Até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então observe que Jesus Cristo não só diz que você tem que fazer isso como um ato do que Ele fez, mas como um ato de esperança de que Ele há de voltar para tomar novamente com você no reino de Deus. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, porque a geração atual, ela está envolvida unicamente com aquilo que é rápido. É a geração do clique, é a geração do controle remoto, é a geração do fast food, da comida rápida, é tudo rápido demais. Ninguém sabe mais o que é esperar. E a Páscoa, a Santa Ceia do Senhor, a Páscoa cristã, é um ato de espera no Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse que viria e nos levaria para tomar novamente, juntamente com Ele, no reino do seu Pai. E o apóstolo Paulo falando dessas pessoas que não têm paciência, que não gostam do esperar, que colocam as mãos pelos pés. Ele diz aos filipenses que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós o aguardamos. Isso é uma prova. A Santa Ceia é uma prova de que nós o aguardamos, porque nós fazemos isso para anunciar a sua morte, mas fazemos isso até que Ele venha. O grande dia é reservado para aqueles que esperam. O apóstolo Paulo, quando estava para partir dessa vida, quando ele ia ser degolado, quando ele já tinha recebido as convicções de que eram os últimos momentos dele, ele disse a Timóteo, um jovem pastor: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida.
O ato da Santa Ceia é uma prova do amor pela vinda do Senhor. Porque não lembra apenas a sua morte, mas lembra também que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, pois é um memorial também que anuncia-se até a sua vinda. E a sua edificação na fé santíssima passa justamente pela espera no Senhor Jesus Cristo, pelo desejo de sua vinda. Pedro, na sua segunda epístola, ele diz: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a espera tem tudo a ver com a Páscoa do Senhor, porque nós fazemos e continuaremos fazendo enquanto aguardamos a vinda do Senhor. E é justamente nesse ponto que Paulo trata quando fala da promessa de que o Cordeiro de Deus faria reconciliação entre Deus, o Pai, e os gentios. Porque até então apenas os judeus poderiam celebrar a Páscoa. Hoje, gentios e judeus celebram a Páscoa cristã. Por isso que Paulo relembra Isaías quando diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. É o que estamos fazendo. E espero que você hoje, quando participe da ceia, não lembre apenas que Jesus morreu, mas lembre que Ele está vivo, está voltando para encerrar com essa mesa aqui e dar início na glória do nosso Deus. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o que Deus quer de você é paciência, é que você espere nas misericórdias do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, ou seja, espere enquanto o dia se aproxima. Participe, lembre da sua morte quando se reunir, porém, lembre-se também de que Ele está vivo. A esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo é também na comunhão do pão e do cálice. O apóstolo Paulo, querendo corrigir algumas coisas erradas na igreja de Corinto, ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. E aí ele diz: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa comunhão tem tudo a ver com a espera, com a esperança. Por isso que o apóstolo Paulo, falando da comunhão da mesa do Senhor, dizendo que quando participamos dessa mesa, entramos em comunhão com o Senhor, ele diz assim ainda aos coríntios: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais
a morte do Senhor, até que ele venha. E depois, ele ainda reforça, dizendo ao jovem pastor Tito, aguardando a bendita esperança. Aguardem, esperem, sejam pacientes, ele está vindo. Repitam, todas as vezes que vos reunirdes, esse santo rito. Aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E ainda, ele fala que Jesus Cristo é esse Cordeiro Pascal, que foi imolado, e que você se alimenta dele, na representatividade da mesa do Senhor. Aos Coríntios ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então é isso. A mesa do Senhor é uma mesa que anuncia a morte de Cristo, mas também que diz a você que precisa esperar na vinda do Senhor. Precisa-se ter esperança, precisa-se esperar nas misericórdias do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala dessa comunhão quando ele diz aos Coríntios, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Isso é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então essa comunhão, ela remete a você anunciar a morte do Senhor. Remete a você dizer, olha, ele já veio. E remete a você dizer, eu creio nisso, por isso que eu faço isso hoje. E remete a você também dizer, porque eu estou esperando nas suas eternas misericórdias para a vida eterna. Amados irmãos, reflitamos nesse solene momento. Não vivam a vida dos apressados. As pessoas hoje em dia fazem o possível para chegar rápido nos lugares. Isso é compreensível de alguma maneira. Porém, os imediatistas, eles não podem entrar na sua fé. A igreja não pode se envolver com o mundo de tal maneira que não tenha mais paciência, que queira que as coisas sejam atrapalhadas por conta da pressa. O Senhor Jesus Cristo está por vir. E como disse Judas, é preciso que você espere a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo será representada hoje no cálice e no pão. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo será representada no cálice que lembra o seu sangue, no memorial do pão que lembra a sua carne dilacerada. É um momento de festa, porque ele não só nos redimiu, mas também prometeu que voltaria quando disse que fizéssemos até a sua vinda. E quando ele disse que haveria um novo dia, onde ele mesmo participaria da ceia conosco, no reino de Deus. O que precisamos fazer? O que Judas nos instruiu: esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meus irmãos, nós vamos responder a mensagem abrindo a palavra ainda em Isaías, capítulo 53, versículo 11 e 12. Isaías 53, 11 e 12. Para que a gente entenda que o segredo da resistência cristã
está na memória daquilo que a igreja aprende do Senhor Jesus Cristo, mas que está também na paciência, na espera do dia que o Senhor nos trará de volta para ceiarmos com Ele em sua glória. Vamos ler esses dois versículos. Eu lerei o primeiro e a igreja o segundo. Versículo 11 e 12 de Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muito com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele é nossa Páscoa e Ele voltará. Vamos, neste momento, ter a mesa do Senhor, e enquanto desfrutamos desse momento, os irmãos estejam em espírito de oração. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de aos Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Do versículo 26.